Então, hoje a gente vai começar o último mini-curso do 6º Simpósio Apex Brasil, intitulado As Mudanças Climáticas Existem? A importância da Antártica nesse processo e como o ser humano pode interferir. E será mediado pelo professor Douglas Lindemann. Professor que possui graduação, mestrado e doutorado em meteorologia e atualmente é pós-doutorando na Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em meteorologia, atuando principalmente nos seguintes temas: climatologia, modelagem, mudanças climáticas, criosfera e interação oceano-atmosfera. Queria agradecer, primeiramente, ao Dr. Douglas por ter aceitado o convite da Apex Brasil, e você pode ficar à vontade para iniciar o minicurso. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Para alguns, boa noite, né? Para mim é boa tarde ainda. Eu estou morando em Cuiabá, então aqui ainda é 5 horas da tarde. Ainda é boa tarde, tá? Queria agradecer muito esse convite. Antes de qualquer coisa também, eu queria pedir desculpas por não ter apresentado na quinta-feira, tá? Mas eu tive um compromisso de trabalho que eu fiquei sabendo na terça, então não tive tempo hábil de encontrar uma data, né, na quinta, e fiquei ocupado com esse compromisso até sábado à noite. Eu queria agradecer, primeiro pedir desculpa a vocês, né, por não ter, vamos dizer assim, ter ministrado na hora que era para ser, tá? Agradeço a compreensão, também agradeço a Apex, também especialmente a Alice, que foi quem conseguiu arrumar esse horário para nós reunir. Eu fiz parte da Apex por 2 gestões, então mais ou menos eu sei o quanto é estressante, às vezes, quando acontece um imprevisto desses, tá? A minha ideia hoje é mostrar para vocês um pouco mais, quase que um bate-papo, tá? Não, é um minicurso disfarçado de bate-papo, uma coisa mais informal, que eu acho que é mais interessante a gente conversar. Conforme eu for apresentando, se vocês tiverem dúvidas, né, se tiverem alguma sugestão, alguma coisa, vocês podem ir colocando ali no bate-papo, que aí depois no final eu tento responder, tento ponderar e a gente vê o que fica melhor. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Provavelmente eu não vou usar essa 1h30, tá? Eu não sou de ficar falando muito, não tenho tanto amor assim à minha voz, eu prefiro mais depois ouvir vocês, para a gente conversar um pouco, tá? Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha tela, só para me confirmar? Sim. Tá. Então, pessoal, então, como já foi dito, eu sou meteorologista de formação, mestrado, doutorado, a minha carreira toda eu trabalhei com meteorologia. O meu encontro com a Antártica ocorreu no meu mestrado, tá? Então, isso já tem uns 10 anos, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar com a Antártica, com o clima da Antártica, como a Antártica pode nos afetar. Quando eu digo nós, estou falando de Brasil, América do Sul, tá? Mas o clima, ele, como eu costumo dizer, ele não tem fronteira, ele não tem barreira, então, é de uma forma geral. Tá? Trabalhei com a Antártica no mestrado, então, no meu doutorado. Agora eu estou como pós-doutor, fazendo pós-doutorado na UFPEL. Estou orientando alunos com o tema Antártica, só que agora eu estou mais preocupado, vamos dizer assim, com como a Antártica afeta especialmente o Rio Grande do Sul. Tá? Então, só para vocês contextualizar um pouquinho, então, antes eu estudava mais especificamente a Antártica, e agora eu estou mais preocupado em entender como a Antártica nos afeta. Tá? E eu pretendo hoje mostrar um pouquinho para vocês como vamos dizer assim, como essa relação é mais próxima do que a gente imagina. Isso não é só na meteorologia, não é só no clima, provavelmente vocês já tiveram outros minicursos, outras palestras, que também muito provavelmente mostraram para vocês o quanto é importante estarmos conectados, vamos dizer assim, com a Antártica, e que a Antártica é muito mais que um continente branco inóspito, né? Tem muita vida lá. Tá?
Então, a minha parte, vamos dizer assim, que me compete é falar um pouquinho sobre mudanças climáticas. Tá? Será que elas existem mesmo? O que são mudanças climáticas? Um tema que, de certa forma, vem sendo tão debatido, né? Então, até certo ponto, questionado. Tá? Isso, por incrível que pareça. Tá? O roteiro dessa apresentação, então, vou fazer uma introdução geral, um pouquinho como é que funciona o clima, tá? Para vocês terem uma ideia. Como ocorreu essa formação da Antártica, tá? Como a Antártica sempre esteve lá, como é que ela se formou. Então, a gente vai falar um pouquinho do passado, a gente vai falar um pouquinho do momento atual, e a gente vai falar um pouquinho do que se espera para o futuro, os cenários futuros de clima. Então, assim, a gente vai fazer como se fosse uma linha do tempo, uma linha do tempo climático, tá? Então, assim, antes de nós falarmos da Antártica propriamente dita, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o nosso sistema climático, como é que ele funciona. É bom a gente ter em mente que o Sol, tá? O Sol é o nosso principal, vamos dizer assim, nosso principal fator que nos dá vida, junto com a atmosfera terrestre, obviamente. Mas sem Sol, não teria vida na Terra. Tá? Então, como a Terra é redonda, tá? Por favor, a Terra é redonda, tá? Vamos começar já com esse primeiro quebra de paradigma de Terra plana. A Terra é redonda, por favor. Tá? Como a Terra, então, ela é esférica, os raios do Sol, eles não chegam de forma igualitária na superfície da Terra. Normalmente, se tem maior incidência de radiação nas regiões tropicais. Tá? E eu tenho uma menor incidência de radiação nas regiões, nas altas latitudes, nas regiões polares. Então, isso ao longo do tempo, ao longo do ano, vamos dizer assim, faz que eu tenha um excedente, eu tenho um ganho de energia na região tropical. Então, eu tenho muito calor aqui na região tropical e eu tenho muita perda de energia nas regiões polares. Então, aqui está as latitudes, 0 é o Equador, hemisfério sul para a direita, hemisfério norte para a esquerda. Tá? Então, aqui, mais ou menos, nas linhas tracejadas, até mais ou menos onde a gente vai a região tropical. Então, a gente tem um ganho, a gente tem um excedente de calor nessa região, enquanto nas altas latitudes tem um déficit. Então, o clima, eu costumo dizer que o clima é compensatório. Ele tenta compensar, ele tenta chegar num balanço. Né? Então, o clima, ele vai tentar, a atmosfera e os oceanos, eles vão tentar arranjar alguma forma, algum método de fazer que esse excedente seja distribuído para essas regiões, para a Terra ser de forma equilibrada. Então, eu tenho transferência de calor, que a gente chama. Então, é por isso que, quando eu pego um mapa de temperatura do ar, né, uma média anual, a região equatorial eu tenho muito mais calor que nas regiões polares. Meu ar é mais quente, minha superfície terrestre e oceânica é muito mais quente. Então, só que ele não vai ficar infinitamente aquecendo aqui, e nem vai ficar infinitamente resfriando nas regiões polares. Então, ele precisa chegar num acordo. Tá? Então, e esse acordo, né, vamos dizer assim, antes de eu falar desse acordo do clima, então, esse excesso de calor na região tropical, o excesso de frio nas regiões polares, fazem o que a gente chama na meteorologia de gradiente. Gradiente é quando eu tenho duas regiões muito antagônicas, em termos de temperatura, de umidade, enfim. Então, eu tenho umas regiões polares frias e eu tenho uma região tropical quente. Então, eu crio um gradiente meridional aqui. Então, quando eu tenho a formação de gradiente, eu tenho o quê? Formação de vento. Tá? Então, uma forma que a atmosfera encontra, e o oceano também, só que o oceano é bem mais lento que a atmosfera, é a formação de sistema de ventos. Então, essas setinhas vermelhas aqui são parcelas ou massas de ar mais aquecidas. Então, a atmosfera encontra uma forma que esse ar aquecido aqui da região tropical suba na atmosfera e seja
transferido em direção às regiões polares, tanto para o hemisfério norte, tanto para o hemisfério sul. Tá? Então, se a gente for olhar uma figura de vento, que é esses vetorzinhos aqui em preto, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, vocês vão ver que, principalmente sobre as bacias oceânicas, eu tenho giros, ó, giro anti-horário aqui, eu tenho um giro anti-horário aqui, né, Pacífico, Atlântico, eu tenho sentido anti-horário aqui no Índico. No hemisfério norte, eu tenho um giro horário aqui, sentido anti-horário aqui no Atlântico Norte, eu tenho um sentido anti-horário aqui no Pacífico Norte. Então, o que esses ventos em superfície fazem? Eles pegam o frio, as massas de ar frio aqui em torno da Antártica, a Antártica está aqui embaixo, tá? Onde está passando o meu mouse. Então, o que essas massas, essas parcelas de ar fazem? Elas fazem que esse ar frio aqui faça isso aqui, ó. Ele seja transportado em direção às regiões equatoriais, em região tropical. Mesma coisa que no hemisfério norte. Tá? Em contrapartida, esses mesmos ventos, então, que saem aqui da região tropical, levam calor aqui para as regiões polares. Tá? A mesma coisa. Tá? Então, aqui ele está levando calor para as regiões polares. Então, essa é uma forma que a atmosfera tem de compensar. Então, são giros, são sistemas de alta pressão, que a gente chama, que fazem esse trabalho. Né? Ao longo de todo o ano, de forma mais intensa ou menos intensa, esses sistemas vão proporcionando essa troca de energia. Claro que isso eu estou falando em grande escala, eu estou falando em termos globais, né? Claro que regionalmente eu tenho muitas particularidades, mas em termo geral é assim que o sistema climático, é assim que a atmosfera funciona como troca de energia. Tá? Então ela tem que chegar num balanço. Bom, então isso é o que acontece atualmente. Como o clima da Terra, a forma que o clima tem de chegar num balanço. Só que nem sempre isso foi assim. Tá? Isso ocorre, por exemplo, nas últimas centenas de anos. Mas antes disso, alguns milhares de anos atrás, a Antártica não existia. Estima-se que a Antártica se formou entre 30 a 35 milhões de anos atrás. Foi nesse período, então, que os primeiros blocos de gelo, que essas regiões coloridas, começaram a se formar no platô, né, na parte oeste da Antártica. Então, a Antártica, ela é um conjunto de rochas, né, um continente, né, coberto por gelo, como nessa figura aqui, ó. Então, por baixo daquela camada de gelo, eu tenho rochas, eu tenho continente, eu tenho a sustentação, diferente do Ártico, que é gelo flutuante. Tá? Então, a Antártica, exceto aqui essa região oeste aqui, né, que eu tenho mais ilhas do que o continente propriamente dito, a Antártica chega a elevações bem altas, vamos dizer assim. Então, é um conjunto rochoso coberto de gelo, que começou a se formar em torno de 34 milhões, 32 milhões de anos atrás. Então, assim, a Terra passou por um período extremamente quente, em torno de 60, 50 milhões de anos atrás. A temperatura era em torno de 14 a 16 graus mais alta do que é hoje, quando comparada a hoje. Então, a Terra começou a resfriar. Teve a primeira formação da Antártica, depois, mais adiante, a primeira formação de gelo no hemisfério norte. Então, passou por um período de glaciação, mais, né, o último máximo glacial, e agora, o futuro, depois a gente vai falar. Tá? Então, a Antártica, ela começou a formar. Por que eu estou falando de formação da Antártica? Porque vai ser interessante, mais para frente, a gente entender o papel dessa camada de gelo, essa capa de gelo sobre o continente, o que ela impacta na atmosfera, o que deixa a Antártica tão especial e tão particular. Tá? Então, o que acontece? Só que o gelo, uma vez formado, ele varia muito. Tá? Essa cobertura de gelo sobre a Antártica, ele varia muito ao longo de... veja bem, que eu estou falando de escala de tempo aqui, de séculos.
Tá? Não estou falando de escala de anos, estou falando de escala de séculos, de milênios. Tá? Então, a Antártica formou lá nos torno de 30, 34, 35 milhões de anos atrás, os primeiros blocos de gelo, e de lá para cá, ela teve uma variação dessa cobertura de gelo muito grande, ela teve retrações extremamente grandes, né, nos períodos interglaciais, quando a Terra esquentou muito. Ela já teve uma cobertura de gelo muito maior do que é hoje, nos períodos glaciais. E, só que essa variação de gelo, da cobertura de gelo, de temperatura, sempre foi causado por formas naturais. Então, mudança climática sempre existiu. A mudança climática é um fenômeno natural. Tá? Vamos botar um asterisco nessa informação. Depois eu vou falar desse asterisco. Então, a mudança climática é um fenômeno natural, asterisco. Tá? O que causa? Então, a mudança climática ela pode nos conduzir para um resfriamento global ou para um aquecimento global. Então, a Terra pode resfriar, ela pode aquecer. Então, o que proporciona esse aquecimento? O que proporciona esse resfriamento? Bom, são fatores que eu falei, naturais. Um fenômeno natural é o movimento de placas tectônicas. Tá? Então, aqui tem uma representação de placas tectônicas. Conforme essas placas se movem sobre a superfície, elas criam condições orográficas. Então, por exemplo, alguns milhões de anos atrás, a América do Sul ela era grudada com a Antártica. Então, quando essas placas eram grudadas, esses continentes eram grudados, vamos dizer assim, emendados, mudava completamente a circulação oceânica aqui em torno da Antártica. Consequentemente, se eu mudo a circulação oceânica, eu mudo a circulação atmosférica. Tá? Quando eu não tinha os Andes, ou os Andes eram mais baixos, quando o Himalaia era mais baixo, mais alto, muda a circulação atmosférica global. Aqueles centros que a gente via antes, eles são mudados. Então, claro que uma placa tectônica ela vai levar milhares de anos para mover e para ter alguma alteração. O segundo fenômeno é os movimentos da Terra em relação ao Sol. O primeiro deles seria a excentricidade. Né? Em determinados períodos de centenas de anos, a órbita da Terra em torno do Sol, às vezes ela é mais achatada, ela é mais alongada, e há épocas que ela é mais circular, mais redondinha. Né? Então, isso faz que eu tenha mais ou menos incidência de radiação na Terra. O outro movimento que a Terra tem é o de periodicidade, né? Que vamos pensar assim, um eixo imaginário da Terra, norte-sul. Para quem já jogou peão, né, ou quem já viu jogar, esse movimento que a Terra faz é um movimento semelhante quando o peão está quase parando, que ele fica bamboleando, né, devagarinho, meio que balançando. A Terra faz esse movimento também. Tá? Só que tem uma frequência de milhares de anos também, de centenas de anos. E, por fim, a precessão, também, que é o grau de inclinação da Terra em relação ao Sol, se ela está mais inclinada ou menos inclinada. Então, isso pode fazer que eu tenha verões, né, muito mais quentes ou invernos muito mais frios. Então, esse conjunto de fatores, tá, pode fazer que algum determinado hemisfério seja muito mais frio durante um certo período de tempo. Por exemplo, a era, que eles chamam de era medieval da Europa, né, estima-se que foi um período que teve vários invernos rigorosos, muitos invernos rigorosos consecutivamente. Então, isso fez que a temperatura caísse muito também. Então, são pequenas nuances. Então, essas são formas naturais. Além dessas duas, eu tenho influência do Sol. Às vezes, o Sol pode estar mais ativo ou menos ativo. Erupções vulcânicas. Quando já teve registros de várias erupções vulcânicas de diferentes lugares do globo, e essas erupções atenuar a incidência de radiação solar na Terra, então causou um resfriamento. Tá? Então são formas
naturais. Até então, vocês vejam que em momento algum eu falei de interferência do homem. São causas naturais. Então, a mudança climática, até aqui nós estamos falando de interferências naturais no clima. Tá? Bom, então essas séries de fatores naturais, eu falei que vai proporcionar as minhas condições de circulação atmosférica, não só da atmosfera, como do oceano também. Provavelmente quem é da área de meteorologia, de oceanografia, não sei se nas outras áreas vê isso também, eu falo dessas duas que eu tenho um pouquinho mais de intimidade. No oceano, eu só vou fazer esse parênteses aqui no oceano, tem a circulação que a gente chama de circulação termoalina. Ela é uma circulação global, é uma circulação que ela envolve todo o Atlântico, todo o Pacífico, todo o Índico e em torno da Antártica. E ela também transporta as setas vermelhas indicam que correntes quentes, superficiais, e elas afundam aqui no Ártico e vêm pelo fundo oceânico transportando calor e energia. E ela também afunda, ela vem na superfície e afunda aqui no Mar de Weddell, também para o fundo oceânico. Então, essa é uma importante forma de transferência de calor que ocorre no oceano. Tá? Mas voltando para a atmosfera. Então, eu mostrei antes, então, que essas setinhas seriam um vento, esses ventos convergem aqui na região tropical, sobem da atmosfera e vão sendo transportados em direção, como esteira, como se fosse uma esteira, em direção aos polos. Quando esse ar chega no polo, nas regiões polares, ele fica mais frio. O ar frio, ele é mais pesado, ele é mais denso, então ele afunda. Então ele desce da atmosfera e para a superfície. Então isso faz que sobre a Antártica, a gente tem um sistema de vento que chega, ele circula em torno da Antártica e afunda para a superfície. Qual a particularidade da Antártica? Como a Antártica não tem nenhuma fronteira com nenhum outro continente, ela fica como se fosse isolada atmosfericamente. Esses ventos, eles isolam a atmosfera da Antártica. Assim como a corrente oceânica aqui em torno também isola. Então, como se fosse dois sistemas acoplados, oceano e atmosfera, girando em torno da Antártica, que faz que mantenha esse gelo. Aquela camada de gelo. Então, esse gelo, esse vento vai descer, um vento frio, normalmente seco, né? A Antártica, então, como lembra que ela é quase que um platô, como se fosse um pote emborcado, eu tenho um platô e esse ar vai descer pelas beiradas. Né? Essas setinhas verdes são mais ou menos os ventos predominantes. Eu vejo, a maioria deles, quase todos, estão do centro para as bordas. Porque essa região central aqui é muito alta. Então faz que esses ventos desçam em direção à borda. O que acontece mais ou menos isso aqui, ó. O ar frio, então lá do centro da Antártica, ele desce em direção à periferia da Antártica. Então esses ventos a gente chama de ventos catabáticos. É um ar mais frio que chega em superfície e empurra o ar quente para cima. Então, como as duas massas não vão poder usar o mesmo lugar, o ar quente é forçado a subir quando esse ar frio desce para a superfície aqui em torno da Antártica. Então, isso cria um ambiente muito particular. Então, essas setas brancas são mais ou menos os ventos em torno da Antártica. Então, veja que eles isolam. Então, por isso que o Drake, muitas vezes, é extremamente complicado passar de navio. Porque eu tenho um sistema de vento muito forte aqui. Tá? Então, isso é mais ou menos vou dizer assim, a característica climática que circunda a Antártica. Bom, então como é que a gente consegue estimar como era o clima da Antártica alguns milhões de anos atrás, como é que ele é hoje, como é que a gente consegue projetar ele para o futuro, o que a gente faz? Então, tem ferramentas para estimar isso. Existem ferramentas, metodologias, como queiro chamar, como testemunho de gelo, pólenes de árvores, anéis de árvores, sedimentos marinhos, que são nada mais que são registros, tá?
dessas condições climáticas passadas. Então, testemunho de gelo, eu vou conseguir fazer uma leitura química da atmosfera da Terra. Né? Então, conforme o floquinho de neve vai caindo um em cima do outro, então ele vai compactando, mas ali dentro tem bolhas de ar, que eu consigo fazer uma análise química. Os pólens de árvore, eu vou ter uma ideia de direção e velocidade de vento predominante numa região, então onde esses pólens são transportados. Anéis de árvores, eu consigo ter uma estimativa através desses anéis, se eu tive um período mais seco, um período mais úmido, se teve influência de fogo. Tá? Sedimentos marinhos, mais ou menos o mesmo raciocínio do testemunho de gelo, só que no fundo oceânico, tá? Ou fundo de lago. Toda a chuva que ocorre no continente, sobre os continentes, a água que chega, o que não é infiltrado pela superfície terrestre, ela vai tender a escoar para algum riacho, esse riacho vai para algum rio, um outro rio maior ainda até desembocar nos oceanos. Então, normalmente nessas foz desses rios se faz coleta de sedimentos, que a gente consegue ter uma ideia de quanto de sedimentos foi descarregado nessa região, se teve mais ou menos conforme o tempo passou. Existem outras técnicas, outras ferramentas. Aqui eu usei no meu doutorado foi modelos climáticos. Tá? Para quem não está acostumado, para quem nunca ouviu falar de um modelo climático, modelo climático nada mais é que uma forma de representar fisicamente e matematicamente tudo, ou quase tudo, que ocorre na atmosfera ou no sistema climático. Então, tudo, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, tudo que envolve a atmosfera, ou tudo que influencia a minha atmosfera, radiação solar, nuvens, o ciclo da água, oceanos, cobertura de solo, erupções vulcânicas, aerossóis, cobertura de neve, árvores, cidades, pessoas, enfim, tudo que eu puder representar. Claro que tu tem um modelo desde mais simplista até um mais complexo. Tudo isso vira equação, tudo isso vira representação matemática, que é jogado num sistema computacional, né? Não jogado é um termo meio pejorativo, vamos dizer assim, ele é traduzido para um sistema computacional que vai fazer eu rodar um modelo. E esse modelo, ele vai distribuir uma malha sobre o globo ou sobre alguma determinada região. Tá? Essa grade, então, ela fica como se fosse caixinhas sobre o globo. Então, cada pontinho desse aqui, eu vou ter informação da minha atmosfera, ou do meu oceano, pode ser também, ou da minha superfície terrestre. Eu vou ter informação de temperatura, pressão, vento, umidade, enfim, tudo que está proposto a analisar. Então, quanto menor for o tamanho dessas caixinhas, mais preciso é o meu modelo. Então, hoje em dia, a gente já consegue ter uma representação muito boa. Né? Os modelos, onde assim, eles começaram a ter alguma representação do sistema climático na década de 70, eram modelos bem simplistas, eles só eles tentavam representar o que tinha de CO2 na atmosfera e a chuva. Eu vejo que era uma chuva que não tinha nem formação de nuvens. Então, no passar das décadas, né, da 80, 90, início dos anos 2000, 2010 até atualmente, até metade da década atual, da década passada, quer dizer, meus modelos foram sendo melhorados. Então, depois começou a aparecer a representação da superfície terrestre, a representação de gelo, de nuvens, né, a influência do oceano, atividades vulcânicas, elementos químicos, né, sulfatos, enfim, produzidos pelo homem, ciclo do carbono, rios, circulações oceânicas, a química da atmosfera, a interação da vegetação, enfim. Então, conforme for passando os anos, veja aqui, isso aqui era um modelo da década de 90, mais ou menos. Veja como ele era grosseiro e, com o passar do tempo, veja como ele melhorou. Então, na verdade, isso aqui era a representação da Europa e da Ásia, né, da Eurásia, parte dessa região, e da Groenlândia.
Eu vejo o quanto esses modelos evoluíram um tempo para cá. Lá na década de 90, eu tinha um modelo com 500 quilômetros de resolução, aquelas caixinhas. Hoje em dia, aqui está 110, mas já tem modelos com 30 quilômetros, 20, até 5 quilômetros de resolução. Tá? Então, assim, o ganho computacional, o ganho tecnológico aumentou muito. Consequentemente, a representação desses modelos melhorou muito. Tá? Mas, voltando a falar da Antártica, que é o que nos interessa. Então, assim, a gente tem essa ideia do passado com aquelas ferramentas ali de pólen, testemunho, anéis, sedimentos e modelos. Só que os modelos, eles também estão relacionados ao que a gente prevê para o futuro, o que a gente tenta estimar o que se espera para o futuro. E aí entra aquela parte do meu asterisco, né? Do aquecimento global, a mudança climática é um processo natural, asterisco. Por quê? Porque, vamos dizer assim, até fica difícil argumentar com alguém que nega que o clima está aquecendo, né? Eu acho que existem provas muito grandes, já fartas, que a Terra está aquecendo. Porém, quando a gente olha aqueles fatores naturais lá que eu expliquei, nenhum deles está propício a nos induzir ao aquecimento. E todos aqueles processos lá, quando ocorreram, não tinha presença do homem na Terra. Então, nas últimas décadas, nos últimos séculos, a gente começa a ter a perceber que esse aquecimento começa a aumentar. Tá? Então, se criam os centros de pesquisa, eles procuram entender o porquê disso. Ou talvez o mais famoso deles é o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Envolve um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, dos mais renomados centros de pesquisa. Há pesquisadores brasileiros que prestam esse serviço ao IPCC, pesquisadores do INPE, né, e de outras instituições do INPE que me vem à cabeça agora. E uma das principais funções do IPCC é entender sobre, assim, as condições climáticas passadas, mas principalmente fazer projeções futuras. Né? Por quê? Porque o IPCC tenta dar um norte para a população, ele tenta dar um norte aos tomadores de decisão, o que pode acontecer se tal medida não for tomada. Então, o IPCC ele faz projeções climáticas futuras, baseadas nos modelos climáticos, e dentro desses modelos eles conseguem fazer condições. Então, se eu não mudar meu sistema econômico, se eu não mudar meu sistema político, se eu não mudar meu sistema de preservação do meio ambiente, o que pode acontecer? Ou se eu mitigar uma parte disso, o que pode acontecer? Se eu mudar radicalmente, o que pode acontecer? Então, ele te dá cenários, ele te dá possibilidades. Então, quando o IPCC faz relatórios, provavelmente o próximo está prestes a sair, né? Ele faz tanto a parte climática quanto a parte política e a parte econômica. Tá? Então, o IPCC está bem interessado do que pode acontecer no futuro. Então, assim, que eu falei, o que vem acontecendo agora, tem argumentos fartos para mostrar que a Terra está aquecendo. E os modelos climáticos, o que a gente faz com os modelos climáticos? A gente pega eles e bota a testar o que já aconteceu. A gente pode rodar o passado. Se o meu modelo consegue representar o que já aconteceu, ele está, como um termo que a gente costuma falar, calibrado, ele está apto a fazer essas projeções futuras. Então, como se fosse um test drive antes para ele depois funcionar. Se a gente pegar assim, essa figura, vejo que eu tenho, essa aqui é a representação da temperatura do ar, a anomalia da temperatura do ar de cada ano, desde 1850 até o período atual. Tá? Aqui está até 2019, não está 2020. O que é a anomalia? Então, eu vou pegar todo ano por ano aqui a temperatura do ar global e faço uma diferença em relação à média desse período a diferença de cada ano aqui em relação à média desse período. Então, eu gero uma anomalia.
Então, percebam, por que é 1850, Douglas? Porque mais ou menos nessa época se começou a ter os primeiros registros de variáveis meteorológicas através de estações meteorológicas, principalmente na Europa. Muito graças à Revolução Industrial. Então, e a Revolução Industrial também é um bom ponto de partida das alterações climáticas atuais. A gente vai ver o porquê. Então, porque aqui, então começa a ver os registros globais, então teve período frio, um período bem mais frio da Terra, até em torno de 1920, a década de 20 começou a aumentar um pouco, aí oscilou negativamente em torno de 1930 até a década de 70. Isso aqui muito por causa de um resfriamento que ocorreu no Oceano Pacífico Norte, aí bagunçou o clima todo. Só que, da década de 70 para cá, vejo que a gente está numa linha contínua e ascendente. Se a gente fosse traçar uma linha de termos médios, aqui essa linha está subindo e provavelmente ela vai continuar subindo por algum tempo ainda. Tá? Se a gente for fazer um ranking de os 10 anos mais quentes, vejam só, desde aqueles 1850 para cá, vejo que os 10 anos mais quentes está depois dos anos 2000. Melhor ainda, depois dos anos de 2010, exceto aqui 2005 e 2009. Mas procurei essa figurinha mais atualizada para ver se 2020 estava aqui, mas não estava. 2020 vai estar aqui nas cabeças, tá? Vai estar no pódio aqui dos 3 anos mais quentes. 2016 ainda é um ano mais quente, ele ficou 1,25 graus Celsius acima da média global, porque foi um ano de um evento de El Niño muito forte. O El Niño é o aquecimento das águas da região tropical do Oceano Pacífico. É um fenômeno que afeta o globo inteiro, é responsável por um aquecimento muito grande, ele aquece uma superfície oceânica muito grande, então ainda faz que 2016 seja o ano mais quente na história recente. E se a gente for olhar as décadas mais quentes também, década de 1890, 910, então era mais fria, 930, 40, um pouquinho mais quente, depois de 50, 60, 70, uns anos que aqueceu pouco, e veja a década de 2010, 1,2 graus acima. Veja a diferença, se a gente for comparar aqui com os anos 90, né? Não era nenhum, 0,7 graus, 6 graus, praticamente dobrou esse aquecimento. Então, como eu falei, as causas naturais não apontam essa direção, né? E não é só a temperatura. Se a gente for fazer uma reconstrução do dióxido de carbono na atmosfera, nos últimos 800 mil anos, veja que interessante. O carbono, ele tem um ciclo, ou tinha um ciclo muito bem definido, né? Períodos que eu tinha carbono na atmosfera em maior número, períodos coincidentes com o aumento de temperatura e coincidente com os períodos interglaciais. E aqui, quando ele diminuía, ele era absorvido pelos oceanos, resfriava a Terra, então eu tinha período glacial. Só que, a partir de um certo período aqui, eu tenho a presença do homem. No momento que o homem começa a, vamos dizer assim, evoluir, né, tecnologicamente, veja que essa linha parou, esse ciclo aqui que deveria de descer, ele não parou mais. Em 1910 ele rompeu a casa dos 300 partes por milhão na atmosfera, hoje a gente já sabe que já passou dos 400, 410 já, por aí. Então, ou seja, é nítido o sinal humano nessa interferência, né? Os negacionistas, né, eles não gostam que são chamados de negacionistas, né? Porque existe uma diferença entre o negacionismo e o ceticismo. O negacionismo, tu nega qualquer coisa, né? E o pior, tu não consegue provar. Que na ciência, para quem está começando, tem pessoas que estão começando agora, tudo que tu for fazer, tudo que tu for mostrar ou contestar, tu precisa ter uma prova. Tu precisa apresentar resultado disso. Né? Tu precisa ter publicação sobre isso. Então, toda vez que tu encontrar algum negacionista, pede para ele mostrar para você, sem ser a parte política, pede para ele a parte científica. Mostra, olha, eu quero
com base em dados científicos, que tu me mostre, que tu me prove que a Terra não está aquecendo. E aí espera. Provavelmente vocês vão esperar por um bom tempo, vocês vão envelhecer provavelmente e não vão ter essa resposta, tá? Então, assim, esses cenários futuros do IPCC, então, eles têm os cenários mais moderados, né, voltando a falar de IPCC, até cenários mais dramáticos. Tudo, né, ou mais alarmista, tudo por conta daquelas condições que eu falei. Bom, se os governos continuarem investindo em meios ou formas de sistemas mais poluentes, ou se eles estão mais preocupados em sistemas mais limpos, mais conscientes, e a própria população, né? A gente fica, às vezes, falando tanto de governos que a gente não fala do nosso dever, né? A própria população, a consciência da população desde uma poluição, o descarte correto de lixo, a preservação de nascentes, de rios, a preservação da cobertura do solo, né, as formas de cobertura do solo. Então, isso tudo pode... Uma coisa que é interessante também, que esses impactos, eles não vão... quer dizer, muito provavelmente a nossa geração, não vai sentir. Isso é como se fosse uma herança nossa para as próximas gerações. Isso vai ser uma herança que nós vamos deixar. Né? Então, isso que, de certa forma, preocupa, porque que mundo tu quer deixar para as próximas gerações? Que é eles que vão sentir os impactos e os problemas ou soluções que nós propomos agora, ou que nós condicionamos agora. Tá? Então, isso que a gente tem que pensar. Para quem trabalha com educação básica, vamos dizer assim, eu acho que esse é o principal recado para as crianças, adolescentes, assim. Eu acho que trabalhar, claro que a parte conceitual, isso é importante, mas também essa parte de consciência. O que eu vou aguardar, o que eu posso trabalhar nessa criança ou nesse adolescente, ou quem sabe até nesse adulto, explicar para ele o que acontece, o que pode ser feito. Né? Então, o IPCC, ele procura mais ou menos indicar das regiões polares o que tem atualmente, né, desde a parte, principalmente no Ártico, essa parte de exploração de petróleo é muito forte, né, tem uma pressão política forte, a interferência humana nesses ambientes, que não é um ambiente nosso, vamos dizer assim, né, a interferência humana, as formas de vidas que existem lá. Então, como é que, primeiramente, o IPCC tenta mostrar o que acontece, o que tem nessas regiões. E também faz as projeções, como eu falei. Então, assim, especificamente sobre a Antártica, né, não vou falar muito do Ártico, nosso assunto é mais sobre a Antártica. O IPCC, ele faz, ficou um pouquinho distorcido aqui a figura, mas o IPCC faz um paralelo. Se a gente reduzir as emissões, e se as emissões continuarem altas, né, emissões de gases, né, a poluição da atmosfera, poluição de rios, enfim, todo o conjunto. E uma coisa que é interessante também, mesmo que a gente pare agora, mesmo que a gente dê uma estancada legal nisso, a atmosfera vai demorar a responder, o clima vai demorar, isso vai levar décadas para a gente sentir, ou talvez a gente não vai ter esse privilégio. Às vezes são as futuras gerações. Então, mesmo que as emissões parem ou cessem um nível menor, a temperatura do ar global vai continuar subindo quase 1 grau. Se essas emissões continuarem do jeito que está, né, sem pouca preocupação, eu posso ter quase 3 graus de aumento de temperatura do ar nas próximas décadas, vamos dizer assim. O mar pode, em condições menos pessimistas, subir 6 centímetros, nas mais pessimistas, 27 centímetros. Os 27 centímetros é o tamanho de uma régua. Mas pensem, qualquer centímetro em questões de ondas, em questão de impactos de regiões litorâneas, qualquer centímetro é sentido, ele vai interferir. Lembre que a maioria da população global mora
Eles moram nas regiões litorâneas. Tá? A temperatura do ar em torno da Antártica ela vai continuar subindo de qualquer forma, é a mesma coisa que a global. Tá? Cobertura de gelo, ela vai continuar perdendo, porém na parte, quando tiver essas emissões continuarem altas, ela vai perder muito. Isso tem um impacto desastroso para o clima. Tá? O volume de gelo reduz, a acidificação dos oceanos aumenta. Eu tenho o problema de espécies invasoras nessas regiões, que provavelmente não teria. Nessa condição mais pessimista, até 10 vezes mais a probabilidade. A estrutura dos ecossistemas diretamente vão sofrer interferência. A presença humana provavelmente aumentaria muito na Antártica, aumentaria muito no Ártico, porque tu vai ter condições climáticas mais propícias, né? De uma certa forma ainda é uma coisa que segura um pouco, né? Que as condições climáticas não favorecem. E aí, numa outra representação aqui, o que acontece? Se estima, no caso específico da Antártica, que aquela forma de isolar que eu falei, né, da atmosfera em torno da Antártica, se a Terra começar a aumentar muito, ela vai ficar cada vez menor aquele círculo, ele vai estrangulando. Então vai fazer que o centro da Antártica fique cada vez mais frio. Então a Antártica, como se a Antártica tivesse, poderia aumentar a sua elevação central, então as bordas ficariam mais íngremes. Então os ventos ficariam cada vez mais fortes, então eu teria um derretimento de gelo maior em torno da Antártica, eu teria a presença de espécies invasoras, eu aumentaria a presença do homem. Então, enfim, tem toda essa preocupação. Não é só clima, tem muita economia aqui no meio, tem muita política aqui no meio. Então, por isso que às vezes essas informações elas podem ser levadas ou conduzidas para o lado, vamos dizer assim, para o lado negro da força, né? Então, é por isso que é importante ter essa clareza, ter esse entendimento. Tá? Falando um pouquinho da parte de clima, tá? Se estima que a Alô, Douglas? Ih, gente. Vamos ver se ele consegue voltar.
que é para fazer, hein? Pessoal, vamos esperar um pouquinho para ver se ele consegue voltar. Tô esperando a resposta e aí ele voltando, daqui a pouco a gente continua. Vai dar tudo certo, galera.
Pessoal, voltei. Eu nem vi que eu tinha saído, na verdade. Agora que eu parei aqui, que eu vi que estava tudo muito quieto, eu resolvi voltar. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora tá tudo certo. Nossa, eu fiquei falando sozinho aqui, eu acho que foram uns 10 minutos, eu acho. Deixa eu ver aqui, então. Tu falou que travou, Naira, eu quero ver mais ou menos Foi. aonde, tá? Deixa eu compartilhar aqui. A gente ainda tem um tempinho, né? Para vocês terem mais ou menos para eu ter uma ideia de onde nós paramos. Foi um dos gráficos, muitos gráficos de mudança ao longo do tempo, dos anos. Vamos ver. Não. Nesse aqui. Ou não chegou até aqui? Não, aí a gente chegou. Tá. Vamos avançar, então. Nesse aqui que eu estava falando. Depois eu mostrei esse aqui. Parou nesse aí. Nesse aqui? Acredito que Então sim. tá. Naila, se por um acaso eu travar de novo, tá? Normalmente isso não é para acontecer, que a minha internet normalmente ela é boa. Aí tu me liga no WhatsApp, tá? Pode me ligar, porque meu celular tá sem receber notificação, eu fui ver tua mensagem agora, 10 minutos depois, tá? Tranquilo. Tá, gente? Então, desculpa, eu não vi que tinha travado aqui, para mim tava normal. Deixa eu voltar para apresentar aqui. Então, deixa eu ir lá onde nós paramos. Deixa eu avançar, então. Deixa eu mudar a bandeira. Ok, então eu estava falando de PCC. Né? Aqui, dos cenários recentes. E o que, né, mais ou menos, o PCC faz para que futuramente isso impacte. Bom, então eu estava falando que o PCC, a preocupação do PCC é que futuramente esse clima, como é que vai ser a resposta dele? Se ele vai ser mais intenso, menos intenso? Tá? Se as emissões vão continuar, as emissões antrópicas vão continuar aumentando muito, se elas vão dar uma mudada, né, se a gente vai dar uma segurada no freio. Então, o IPCC, mais ou menos, ele tenta quantificar isso com base naquelas tomadas de decisões e consciência da sociedade. Então, assim, mesmo que a gente fosse fazer uma parada drástica agora, de emissões, de consciência e tal, o clima ele vai demorar para responder. Então, a gente vai continuar sentindo os efeitos desse aumento de concentração de CO2 na atmosfera, esse aumento de temperatura, tá? Um cenário mais pessimista, até 3 graus ainda pode aumentar até 2100, né, nos próximos 90 anos, 80 anos. Cenário menos pessimista, até quase 1 grau. O nível do mar pode aumentar quase 30 centímetros, nas piores das hipóteses. Mas 30 centímetros, tamanho de uma régua. Mas a maioria da população mora na região litorânea. Isso que a gente tem que pensar. Então, os impactos dessas ressacas, né, de atividades do oceano ficam cada vez mais fortes. Né? A temperatura da Antártica ela pode aumentar também muito. Né? A temperatura do oceano austral, em torno da Antártica, também pode sofrer impacto, e isso é extremamente danoso para o clima. Extensão de gelo marinho, imagina, pode perder até 43% da cobertura. Do gelo continental, também quase 25%. Problema de acidificação dos oceanos, né? O problema da invasão de espécies que não são daquela região, né? Espécies invasoras, tanto de animais quanto de plantas. A cadeia alimentar, né? E também a interferência do homem, a própria presença do homem na Antártica. Posso ter muito mais presença, porque hoje em dia, um dos fatores que mais impedem que o homem vá para a Antártica é o próprio clima. Você tem um clima mais ameno, um clima mais amigável, talvez eu consiga, talvez tenha mais interferência do homem.
É mais ou menos isso que o IPCC faz, através de gráficos, eles têm, né, em mapinhas, representações, eles mostram que possa ter invasão de espécies, né, espécies invasoras, a presença humana, derretimento do gelo cada vez mais acentuado. Tá? Então, o estudo é uma grande preocupação futura. Então, antes desse futuro, o IPCC mostra mais ou menos o que tem, a presença de exploração de petróleo, por exemplo, no Ártico, é muito comum, quais espécies habitam lá, se há presença de homem, como é que é o relevo, né? Como é que é a concentração da atmosfera, enfim, o IPCC faz tudo um apanhado do que se tem hoje, e o que pode mudar, o que pode ser afetado se esse clima continuar. Tá? Então, vamos à frente. Então, mais ou menos, o que se espera? Até 2100, né, eu tenho cenários. O RCP 8.5 é mais pessimista. O 2.6, o azulzinho, é mais conservador. Tá? Então, vamos dizer assim, considerando que o homem tenha sucesso no seu processo de mitigação. O que acontece? Vamos se concentrar um pouquinho mais aqui na Antártica. Esquecer um pouquinho o Ártico. Para março, que é o final do verão, se espera que até 2100 a temperatura da superfície do mar ela fique mais fria em torno da Antártica e mais quente nas regiões de médias latitudes. Por que isso? Se a temperatura começar a aumentar muito, eu vou ter mais deslocamento de gelo continental para as bordas da Antártica. Eu vou ter um maior derretimento. Então, esse gelo, essa água doce, mais fria, ela vai ficar sobre a superfície aqui do oceano. Então, isso vai fazer com que o oceano fique mais frio. Mas o oceano em borda, aqui na borda, fique mais quente. Eu vou ter processos muito intensos ali de troca. Meu gelo marinho, ele vai ficar uma cobertura um pouco maior aqui no Mar de Weddell, Mar de Ross, mas essa região oeste da Antártica vai perder. Então, isso, depois lá na frente eu vou mostrar que isso aqui é extremamente preocupante para o clima da América do Sul. E eles também fazem cenários para o final de inverno, né, para setembro, uma condição muito semelhante. Tá? Só que aqui eu tenho uma cobertura de gelo ainda maior. Só que essa cobertura de gelo, tá, ela é cada vez mais, ela é maior, porém ela é mais fina. Então o que acontece? Nessa figura eu tenho como se fosse rios, mas na verdade é gelo, que escoa da região central em direção às bordas da Antártica. Principalmente aqui no Mar de Weddell e principalmente aqui no Mar de Ross. Tá? E vamos atentar bem que eu vou falar bastante aqui dessa região oeste da Antártica. O que se tem hoje em dia, né, que já se consegue estimar, é mais ou menos o seguinte, e é o que acontece principalmente naquela região oeste ali da Antártica. Eu tenho neve precipitando normalmente, acumulando aqui na região continental. Algum momento essa camada de gelo vai começar, até pela própria gravidade, a escoar para cá, para a borda. E essa borda vai ficar cada vez mais comprida, porque essa velocidade ela está aumentando, o gelo está escoando, está escorregando cada vez mais rápido. Tá? Por quê? Lembra que eu falei que em torno da Antártica tem um sistema de ventos e de circulação oceânica que isola a Antártica. Só que aquele sistema de vento está ficando cada vez mais estrangulado, está ficando cada vez mais... A sua área está diminuindo. Então, isso vai fazer que eu tenha cada vez mais precipitação de neve ocorrendo sobre o continente. O meu continente ele vai ficar cada vez mais inclinado. Então, isso vai ficar como se fosse literalmente uma rampa. E aí, esse gelo vai cada vez mais em direção ao oceano. E aí tem outro problema. A circulação oceânica está ficando cada vez mais quente, essas que vêm da Antártica, do Pacífico, do Índico. E elas estão como se estivesse perfurando a Antártica por baixo. Tá? Principalmente aquela região oeste ali que não tem continente, não é continente rochoso, né? É gelo sobre água. Então isso vai fazer que essas camadas, elas vai perfurando por baixo. O que acontece? Eu tenho toneladas e toneladas de gelo aqui, elas começam a se quebrar mais fácil. Então isso faz que eu tenha uma cobertura de gelo marinho maior em torno da Antártica, depois que aqueles valores negativos. Tá? Então, hoje em dia, se há uma análise muito grande, através de satélites, de radares de elevação,
a velocidade que esse gelo está andando na superfície e aqui no centro do continente, a velocidade, a espessura desse gelo até o solo, a temperatura dessa água por baixo dessa camada de gelo, como se fosse um raio-x. Eles precisam cada vez mais ter essa certeza de como é que está isso. Se está mais rápido, se está mais devagar, porque isso tem um impacto muito grande no sistema climático. Tá? O grande problema, vamos dizer assim, que esse aquecimento em médias latitudes e o resfriamento em torno da Antártica interfere diretamente nas massas de ar que são formadas em torno da Antártica e vão em direção à América do Sul. Essa intensificação, lembra que eu falei, quando eu tenho dois sistemas, um muito quente e outro muito frio, eu formo um gradiente. Esse gradiente vai fazer que eu tenha vento. Então, a tendência é que esses ventos em torno da Antártica fiquem cada vez mais fortes. Então, esse é um problema, que muitas das chuvas que vêm para a América do Sul são formadas aqui. Então, pode ter uma bagunça nesse sistema. Atualmente, eu estou ajudando a orientar 2 alunos. Um deles, nós estamos tentando entender esse processo de formação dessas massas de ar aqui em torno da Antártica e que vem para a região sul do Brasil e sudeste do Brasil. A gente está entendendo que nesses últimos 40 anos, episódios de ondas de frio estão ficando cada vez menores, porém mais intensos. Então, eles são em menos frequência, mas mais intensos. E o outro aluno, o aluno de mestrado, está tentando entender o impacto desses sistemas de massas de ar frio na agricultura no Rio Grande do Sul, especificamente na região sul do Rio Grande do Sul, que é muito conhecida por produção de pêssego, e na região da Serra, que é conhecida por produção de uva e maçã. São culturas que necessitam de horas de frio, e tem se percebido que os invernos têm ficado cada vez menos rigorosos, então isso impacta diretamente na cultura. Então, é uma forma que a gente tem de mostrar que a Antártica não está lá isolada, ela impacta na sociedade, sim, e de uma forma bem direta. Tá? Então, assim, a minha parte, que eu estou fazendo hoje como pesquisa, a gente está muito mais concentrado nesses últimos 100 anos. O que aconteceu nesses últimos 100 anos. Meu PCC, além desses 100 anos, é um projeto que pode ter para o futuro. Né? Por exemplo, um provável aquecimento do oceano vai ter uma interferência muito grande na cadeia alimentar na Antártica, a acidificação também, né? Mudanças no comportamento de aves e animais, dos animais marinhos, mamíferos, a mudança na cobertura de gelo também vai interferir, né, na forma de vida, em diferentes espécies que podem se tornar invasoras, né? Enfim, então tem um sistema muito delicado que pode sofrer essa interferência. Então, o que se sabe hoje, o que já se tem um conhecimento relativamente bom, é de como é que o sistema climático funciona. Como é que é o ciclo hidrológico, como é que é o comportamento da água no solo, como é que é a troca de calor entre o oceano e a atmosfera, a interferência ou a influência das regiões polares do clima. Então, isso mais ou menos já tem um conhecimento prévio. Então, a gente consegue, né, quando eu digo a gente, os cientistas, conseguem quantificar isso, eles conseguem mostrar isso. Nesse gráfico, são modelos, né, rodadas de modelos, que em azul é quando tem seria o processo natural. Em rosa é quando a interferência do homem é inclusa nesses modelos. O que é a interferência do homem? Mudança de cobertura do solo, o crescimento de cidades, poluição do ar, poluição dos oceanos, das águas, dos rios, enfim, tudo que o homem pode interferir. Então, e o que se mostrou? Que quando eu comparo o que é natural com o que o homem está ocasionando, eu tenho uma redução de gelo, cobertura de gelo no Ártico, eu tenho um aumento de temperatura do ar na América do Norte, na Europa, na Ásia, África, Austrália, América do Sul, na Antártica. Claro que é mais acentuado no hemisfério norte, porque eu tenho mais continente, eu tenho mais industrialização, a população é mais concentrada.
né? Então, isso tem um impacto muito maior. Então, quando a gente faz uma análise global, veja quando eu tenho a interferência do homem, está aquecendo. Então, isso não é uma causa natural, não é um processo natural do clima. Os meus indicadores, vamos dizer assim, não estão apontando esse aquecimento. Então, bom, quem vai ser o culpado? Então, alguém tem que ser culpado, né? E aquele setor oeste da Antártica ele é extremamente delicado, ele está aquecendo, está perdendo gelo muito rapidamente. E a parte de massas de ar que atinge a América do Sul, né, Rio Grande do Sul, a região sul e sudeste do Brasil, se forma aqui, nessa região aqui. Tá? Então, vários estudos já mostram que tem esse aquecimento acentuadíssimo aqui nessa região oeste. Então, é muito preocupante. No meu doutorado, eu estudei um interglacial, né, eu representei esse interglacial que ocorreu há 1 milhão de anos atrás, que essa parte aqui degradou. Então, essa parte de gelo aqui, que eu teria conectado com a Antártica, ele se desconecta. E isso tem, né, a gente conseguiu mostrar que isso tem um impacto absurdo no clima. Na América do Sul, por exemplo, um dos fatores é que eu tenho chuvas cada vez mais fortes na região sudeste do Brasil. E é o que mais ou menos está acontecendo agora. Quem mora em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, nos últimos dias, sabe o que eu estou falando. Viu 200, 300 milímetros em poucos dias. Né? Eu conheço Belo Horizonte, morei 5 anos em Minas, morava em Viçosa, mas eu conheço muito bem BH. Eu fiz parte de um trabalho que a gente mostrou que a região da Zona da Mata Mineira, nos últimos 70 anos, está chovendo cada vez mais forte, cada vez mais concentradas as chuvas, que não era natural há 50, 60 anos atrás. Então, levemente, ou não tão levemente, o clima está mudando. Né? São regiões que antes eram mais quentes, agora não são mais, ou mais frias, não são mais. Então, assim, eu costumo dizer que a nossa geração talvez não sinta as nossas consequências. Isso vai ser uma herança que nós vamos deixar para as próximas gerações. É um presente, entre aspas, nós estamos deixando para eles. Então, acho que isso que a gente tem que pensar, como sociedade, como pessoas, como formadores de opinião, como educadores, como alunos, né? O que a gente pode fazer? O que a gente... por exemplo, eu tento mostrar que os impactos que a sociedade faz aqui não fica restrito aqui, o impacto da Antártica, e isso tem um preço de volta, tá? Só esse gráfico aqui que eu estava, esses mapinhas, né? Lembra que eu mostrei lá da região oceânica? O problema é que a Antártica, não só atmosfericamente, mas como oceano, ela também é como se fosse uma espiral, e essa energia ela é emitida, ela é transmitida para as outras bacias oceânicas. Então, esse setor oeste da Antártica, se ficar cada vez mais, vamos dizer assim, menos frio, né, cada vez mais quente, vai ter um impacto absurdo nas ondas de frio, nos episódios de frio, nos episódios de chuva na América do Sul. Então, talvez seja um preço que futuramente seja pago. A conta vai chegar futuramente. Tá? Então, era isso, gente. Faltava só um pedacinho. Peço desculpas pelo... vou dizer assim, por travar. Eu não vi que tinha travado, tá? Então, se alguém tiver perguntas, se alguém tiver dúvidas, por favor, fique à vontade de perguntar, de opinar, de fazer sugestões. Fique à vontade. Queria agradecer primeiro, Douglas, muito obrigada. E pedir desculpas pelo travamento aí. Aqui vem desculpa sou eu. Não vou, né? Pessoal, vou enviar o formulário para presença, tá aí no chat. E a Ângela perguntou se a apresentação vai ser enviada. Se você poderia enviar, a gente pode enviar para a Apex, aí a Apex encaminha para todo mundo. Uhum. E teve mais uma pergunta aqui em cima. Cadê? Da Janaína. Esse sistema de ventos está relacionado com o modo anular sul?
Sim. O modo anular sul ou a oscilação antártica, sim. Para vocês terem uma ideia, a oscilação antártica, para quem trabalha com previsão do tempo na meteorologia, está sempre de olho na oscilação antártica. Porque conforme a variação... Que a oscilação antártica, de uma forma bem simples de explicar, são variações de pressão atmosférica entre o centro da Antártica e a região periférica. Então, conforme esses sinais, eles são sinais opostos. Quando eu tenho a pressão atmosférica positiva num e negativa no outro, né, eu tenho impacto nos sistemas de chuva na região principalmente na região sudeste do Brasil. Então, esses ventos estão relacionados. Então, conforme esses ventos estão mais fortes, ou se eles são mais fracos, eles vão interferir nas chuvas da região sul e sudeste do Brasil, principalmente no sudeste. Tá com o microfone desligado. Foi bom. A Maiane e a Tiffany agradeceram muito, a apresentação foi incrível e, de fato, foi muito boa. Obrigado. O Heitor perguntou, você falou em um aumento do nível do mar em 80 centímetros, ou eu entendi errado? Ele está chocado. Heitor, se a gente parar para pensar, 80 centímetros é um valor incipiente. Mas só que aí você pensa assim, ao longo do tempo isso vai aumentando. Tem processos de eventos meteorológicos, por exemplo, agora que passou no Rio Grande do Sul, semana passada, um ciclone extratropical, que fez que o mar ficasse mais agitado. Então, ele impactou diretamente no litoral. Então, imagina, o meu oceano aumentando termicamente, porque o oceano vai responder a um planeta mais quente, a tendência é que ele expanda, né? Então, isso vai fazer que o mar avance cada vez mais para dentro do continente. Tá? Aproveitando aqui que ele já perguntou se está nessa década, não vai ser nessa década. Tá? Que nem eu falei, isso vai ser uma conta que provavelmente não vai ser nós que vai pagar, não. Mas vai ser as próximas gerações, bem provável que vão sofrer as consequências, sim. Então, porque o clima, o sistema climático, ele demora um tempo para responder. Ele tem um delay. Então, toda ação e reação de agora vai ser sentida mais para frente, daqui algumas décadas, talvez daqui um século. Então, mesmo que a gente cessasse toda a emissão, toda a forma de poluição hoje, magicamente a gente parasse, o clima ainda ia demorar um tempo para se ajustar. Algumas décadas para ele responder. Aí ele complementa perguntando que tem alguns pesquisadores que falam em variação de 7 metros e outros de 30 a 50 metros. Claro, esse já é um cenário extremamente catastrófico, tá? Isso seria para alguns séculos, isso dos piores cenários. Provavelmente a raça humana também seria extinta. Então, seria uma hipótese bem distante, mas não impossível, né? Que nem eu mostrei. Teve períodos da Terra que a Terra ficou 14, 15 graus mais quente do que é hoje. Mas isso foi milhões de anos atrás. Então, não impede que daqui milhões de anos à frente isso ocorra de novo. Mariana pergunta, qual o maior impacto que possivelmente acontecerá com o Crio Antártico? Mariana, aí agora me fez uma pergunta bem difícil, porque aí é a parte da biologia. Mas eu imagino assim, com um oceano mais quente, um oceano mais ácido, né, vou ter um oceano com maior acidificação, vai ter um impacto absurdo no Crio. Isso é uma coisa que eu acho que a minha resposta vai ficar restrita aí. Aí teria que ter alguém da biologia para dar um help, explicar melhor, né? Mas o que eu posso dizer assim, que há estudos, que o oceano está aquecendo, sim. O oceano austral, que é o que circunda a Antártica, está ficando mais quente. E provavelmente esse oceano mais quente vai ter interferência na forma de vida. Né? Querendo ou não, os animais, o sistema está acostumado àquela condição. Né?
Então, provavelmente, a base da cadeia alimentar vai ter uma interferência grande, sim. O Rodrigo pergunta: qual é o papel dos micro-organismos nucleadores de gelo nessa dinâmica atmosférica polar? Então, Rodrigo, né? Uhum. Então, esses organismos, por exemplo, em condições normais, e vamos dizer assim, sobre os continentes, tá? São extremamente importantes para a formação de chuva, de gotas de chuva. Então, sem esses núcleos, eu não teria formação de nuvens, eu não teria formação de água na atmosfera que vai precipitar de forma de chuva. Na Antártica, como eu tenho principalmente precipitação na forma de neve, eu vou ficar te devendo se esses núcleos, esses, né, organismos, eles têm esse mesmo papel. Eu acho, é uma suposição, não vou poder dizer com certeza que eles têm esse papel também, mas provavelmente tem impacto sim, esse processo de precipitação de forma de neve. Interessante. Essa é uma parte já bem mais específica, né? Também não quero me arriscar a falar muito uma coisa que não é muito a minha praia, né? Então passar a informação errada. Letícia pergunta: como o degelo pode interferir nas correntes aqui do Atlântico Sul? Letícia, pode interferir muito. Provavelmente, assim, se tu pensar que se tu tiver cada vez mais gelo derretendo, gelo é água doce. A água doce ela é menos densa que uma água salgada. Então, a tendência é que essa água doce fique sobre a superfície do oceano. E essa água doce sobre ela cria como se fosse uma camada, uma capa. Tá? Como se fosse uma capa, vai interferir diretamente na troca de energia. Para quem é da oceanografia vai entender que eu estou falando, a troca de energia e de calor entre o oceano e a atmosfera. Então, tu acaba inibindo um pouquinho. Essa água doce, então, ela vai, aos poucos, ela vai interferir na velocidade dessas correntes. Então, por exemplo, no Oceano Atlântico Sul, se a gente pensar no lado leste da América do Sul, eu tenho duas correntes. Uma corrente fria, que é a corrente das Malvinas, que ela sobe do Chile em direção ao Brasil, e eu tenho uma corrente quente, que é a corrente do Brasil, que desce. Se tiver alguém da geografia, me desculpa com esses termos subindo e descendo, tá? O pessoal da geografia odeia isso. Tem uma corrente fria, então, de sul para norte, e eu tenho uma corrente quente do Brasil de norte para sul. E essas duas correntes, mais ou menos, se encontram na altura do Uruguai. Uruguai, ali na região da Bacia do Prata. Que forma que a gente chama de confluência Brasil-Malvinas. E essa confluência, ela tem uma troca de calor, de fluxo de calor com a atmosfera muito grande. É uma das regiões mais energéticas do sistema da Terra, né? O que se espera é que essa confluência essa corrente das Malvinas fique cada vez mais fraca. Então, ela fique cada vez fazendo que a corrente do Brasil vá indo cada vez mais para sul. Então, esse é um dos impactos, que essa confluência ela vai indo cada vez mais para o sul, isso vai interferir diretamente. Aí já entra termos mais técnicos, como a formação de ciclogênese, que aí vai interferir na precipitação e umidade para o continente. Então, tem um impacto muito grande, sim, principalmente o Atlântico Sul. O Atlântico Sul, como se fosse a correia transportadora de calor entre os dois hemisférios, porque ele é o único oceano que não tem continente para atrapalhar ele de norte a sul. O Pacífico tem, o Índico tem, então o Atlântico, esse transporte de calor entre as regiões polares é possível de fazer. Microfone de novo. Tiffany pergunta: as evidências do aquecimento estão claras, mesmo a população tomando atitudes para amenizar o aquecimento. Muitas empresas fecham os olhos para esse assunto, levando em consideração os impactos causados por essas grandes empresas/governos, que são a maioria. No seu ponto de vista, qual seria a melhor forma de levar esses temas para grandes empresas e governos e quais atitudes deveriam ser tomadas?
Eu acho assim, ó, o que eu tenho observado, apesar, assim, vamos dizer assim, eu trabalho em pesquisa há 10 anos mais profundamente. As coisas só funcionam, pelo menos a nível de Brasil, tá? Não sei o que seria em outros países. Só funciona na base da pressão, principalmente pressão popular. É por isso que quando eu falo que no momento que a gente consegue implementar essa ideia, essa noção em crianças, adolescentes, adultos, que eles começam a ter essa consciência de como é que o clima pode mudar, como é que o clima pode interferir. Acho que só assim tu consegue, porque é a pressão popular, a população que vai colocar os governantes lá. É a empresa um pouquinho mais delicado. Mas no momento que tu bota um governante lá, ou os governantes lá, com essa concepção, é uma forma deles pressionar empresas também. Então, acho que isso vai muito da sociedade em si. A sociedade, apesar de já estar mostrando um pouco mais de consciência, mas infelizmente, ao meu ver, ainda é uma pequena parcela. Ainda somos poucos ainda. Mas a minha esperança é que aos poucos isso comece a mudar. Pequenas coisas que começam a mudar, eu acho que vai mais na sociedade, uma sociedade organizada. Eu acho que seria a melhor resposta. Janaína pergunta: se não fosse a interferência humana, estaríamos entrando numa era glacial? Janaína, uma boa pergunta, Janaína. Provavelmente sim. Provavelmente sim, estaríamos começando a caminhar em direção a uma era glacial. Que nem eu falei, é um processo extremamente lento. Mas vamos supor assim, um passe de mágica, o homem parasse de existir, não existisse na Terra, e até agisse de forma natural. Provavelmente a gente começaria agora a entrar numa era glacial, mas com certeza não, aqui com certeza é ruim de falar na meteorologia, tá? Mas muito provavelmente a gente esteja entrando num período de aquecimento, um período que pode nos conduzir a um período interglacial daqui a alguns séculos, uns 500 anos. Isso é muito interessante. Ainda mais aqui no Brasil, assim, meu sonho, um frio decente, sabe? Alguém tem mais perguntas? Pode mandar aí, a gente vai falando. Todo mundo agradecendo e parabenizando o trabalho, a apresentação. Pessoal, obrigado. Apesar dos imprevistos, né? Pelo menos a gente conseguiu conversar e se alguém quiser conversar comigo, eu esqueci de botar meu e-mail ali no final, mas o pessoal da Apex tem meu contato, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, pode mandar a qualquer hora, tá? Qualquer dia. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu tento responder sim. Eu gosto muito de falar dessa parte de clima, principalmente para outras áreas, eu acho mais interessante ainda, né? A Mariana, acho que até colocou aqui de botar meu e-mail. Boa ideia, Mariana. Deixa eu botar aqui meu e-mail, bate-papo. E caso alguém queira tirar uma dúvida, conversar, certo? Tá. Fique à vontade, tá? Fique à vontade de poder conversar e tirar dúvidas. Perfeito. Ninguém mais tem perguntas? Acho que foi uma discussão muito boa, muito rica. Obrigada de novo, Douglas. Foi uma apresentação ótima. Queria pedir para todo mundo, se vocês quiserem, puderem ligar as câmeras para a gente tirar um print para depois postar no nosso Instagram, no nosso Facebook. Ligando as câmeras, galerinha. Só, gente, mostra o rostinho. O pessoal tá meio acanhado. Três, dois, um e print. Obrigada, pessoal. Obrigada de novo. Eu vou terminar aqui a gravação.
Tá bom, pessoal, eu agradeço também, espero que tenham